Olá, tudo bom? Vamos falar sobre improbidade administrativa. Improbidade administrativa no Brasil está prevista na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 4º, e também na Lei 8429 de 1992. Vamos ficar atento agora às disposições desta Lei 8429 de 92. Antes de nós conceituarmos o que seria ato de improbidade administrativa, vale falar que a improbidade administrativa está ligada ao princípio da moralidade, ou seja, improbidade administrativa nada mais é do que uma violação à moralidade administrativa. Sabemos que a moralidade administrativa é mais abrangente que improbidade, porque apenas algumas condutas imorais é que são consideradas pela lei como improbidade administrativa. Outra informação importante que você precisa saber é que a improbidade não está diretamente ligada à legalidade, porque o administrador pode muito bem praticar um ato ilícito que não seja considerado improbidade. Para que a improbidade também seja considerada uma ilegalidade, é necessário um plus, uma ilegalidade qualificada. Qual seria? Além desse ato ser um ato ilícito, é necessário que o administrador demonstre um descaso, um desprezo pela coisa pública, pelo bem público. Agora, partindo dessas duas premissas, já podemos conceituar com firmeza o que seria improbidade administrativa. Improbidade administrativa é um ato ilegal ou contrário aos princípios da administração pública, cometido, praticado por um agente público no exercício da sua função ou em razão desta, impregnada de deslealdade, desonestidade, que importe em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou contrariedade aos princípios da administração pública. De novo, bem devagarzinho para você fixar por parte. Vamos lá? Então, ato de improbidade é um ato ilegal, contrário aos princípios da administração pública. Todos os princípios previstos lá no artigo 37 da Constituição Federal. Quem é que pratica? O agente público, no exercício da sua função ou em razão da sua função. E esse ato ilegal, além de ser ilegal ou contrário ao princípio, ele também está impregnado de deslealdade e desonestidade. E esse ato é capaz de trazer enriquecimento próprio para o agente praticante, pode trazer prejuízo ao poder público ou acabar, matar um dos princípios da administração pública. Dentro desse conceito, nós veremos quem é que pode praticar um ato de improbidade administrativa e quem é que pode sofrer um ato de improbidade administrativa. Trata-se aqui dos sujeitos dos atos de improbidade. Temos como sujeito ativo, aquele que pratica ato de improbidade, o agente público. Observa-se que a lei também permite a sanção do particular, do terceiro. Quando esse terceiro induzir ou concorrer, ou mesmo se beneficiar de qualquer forma, direta ou indiretamente, do ato de improbidade praticado pelo agente público. Por isso, as bancas vão te perguntar se o particular pode ser responsabilizado, pode ser sancionado por ato de improbidade. Você vai responder que sim. Só que, grave isso na sua memória, que é muito importante. É imprescindível para que o particular seja sancionado, que o ato também tenha sido praticado por um agente público. Agente público, você lembra comigo, né? Que é aquele que exerce a função pública com ou sem remuneração, mesmo que de forma transitória, ok? De forma bem simples. Nós temos esse conceito de agente público. Mas do outro lado, quem é que pode sofrer o ato de improbidade administrativa? Quem é que é o sujeito passivo das improbidades administrativas?
Aí nós iremos afirmar, em primeiro lugar, a administração pública. Toda administração pública, direta ou indireta, pode sofrer ato de improbidade administrativa. Além da administração pública, todas as empresas incorporadas ao patrimônio público também são sujeitos passivos dos atos de improbidade. Além deles, entidades, eu costumo dizer para você fixar bem, entidades mais de 50% e entidades menos de 50%. Como assim, professor? Entidades que, para sua criação ou custeio, o poder público tenha concorrido com mais de 50%. Mas as entidades também, que para a criação ou seu custeio, o poder público tenha concorrido com menos de 50%, também poderão sofrer atos de improbidade. Só que a sanção por esse ato será de acordo com a porcentagem que o poder público contribuiu. Vamos supor um exemplo simples. Uma empresa foi criada com 40% de custeio pelo poder público. Se o agente dessa empresa praticar um ato de improbidade, essa empresa ela repercutirá nos 40% em que o poder público contribuiu para ela. Beleza? O conceito do ato de improbidade administrativa, nós podemos extrair com toda segurança, e a lei nos informa nos artigos 9º, 10 e 11, que são possíveis 3 tipos de atos de improbidade. Nós temos atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, atos de improbidade que causam prejuízo ao erário e atos de improbidade contrários aos princípios da administração pública. Se ocorrer enriquecimento ilícito, o agente público deverá ressarcir integralmente o dano, só que esse dano tem que ser um dano efetivo. Ou seja, deve-se comprovar no processo que efetivamente o dano foi causado ao poder público. Agora, se o ato for trazer prejuízo, lesão ao patrimônio público, o agente vai perder os bens e os valores acrescidos de forma indevida. Outra informação muito importante é que tanto se o agente se enriquecer, quanto se o agente causar lesão, vier a falecer, esses bens que serão perdidos em favor do poder público, ou o ressarcimento do dano que o agente deverá ressarcir, vai ser transmitido ao sucessor até o limite da herança. Fique ligado. Então, o ressarcimento do dano e a perda dos bens e valores atingirá o sucessor do autor do ato de improbidade. Beleza? Partindo dessa premissa de 3 tipos de atos de improbidade, isso é fundamental porque as sanções que a lei vai trazer para os atos de improbidade, elas vão ser gradativas, vão ser de acordo com o ato. Então, se o ato for mais grave, maior será a sanção, mais severa será a sanção. Se o ato for menos grave, menor será a sanção. Então, quais seriam esses atos mais graves, atos menos graves? Os atos mais graves são lá os previstos no artigo 9º, ato que geram enriquecimento ilícito. Esses atos só podem ser praticados a título de dolo. E a palavra-chave, a frase-chave desses atos é quando o agente praticar um ato e nesse ato e deste ato ele vier auferir, ele vier obter, ganhar vantagem indevida. Então, quando vier na sua prova e você não conseguir decorar, até porque, fique esperto, hein? A lei, em todos os tipos de ato, não importa se é enriquecimento ilícito, lesão ao patrimônio público ou contrários aos princípios, a lei vai trazer meramente rol exemplificativo, não é taxativo, é exemplificativo. Então, se você ler lá na sua prova e vier a ideia que o agente
auferiu, ganhou vantagem de forma indevida, esse ato, fecha os olhos e marca, é um ato que gerou enriquecimento ilícito. É mais gravoso, somente é praticado a título de dolo. Do mesmo modo, se lá na sua prova vier a ideia de prejuízo ao erário, de dilapidação de bens, de malbarateamento, com certeza esse ato praticado é um ato do tipo que causa prejuízo ao poder público. Esses atos, eles podem ser praticados tanto a título de dolo quanto a título de culpa. Pode ser praticado tanto de uma forma comissiva, ou seja, por uma ação, quanto por uma omissão. Já os atos contrários aos princípios da administração pública também só podem ser praticados a título de dolo. Em resumo, vamos lá resumir tudo bem direitinho na sua mente? Atos que geram enriquecimento ilícito, somente a título de dolo. Atos contrários aos princípios da administração pública, somente a título de dolo. Atos que trazem prejuízo ao poder público, a título de dolo ou culpa. Por que, Délio? Por que, professor? Porque ninguém pode enriquecer-se sem querer. E ninguém vai ferir um princípio de forma imprudente, negligente. Daí necessitar de um dolo, da efetiva vontade do agente de praticar aquele ato. Eu falei tudo isso porque está caindo muito em prova e para você fixar que se alguém praticando um ato de improbidade administrativa causar dano a terceiro, o Estado não poderá ser responsabilizado de forma objetiva. Leia de novo nos meus lábios. Não haverá responsabilidade objetiva quando ocorrer ato de improbidade administrativa. Porque exige-se, contrário aos princípios em enriquecimento ilícito, dolo do agente. E prejuízo ao erário, dolo e ao menos culpa do agente. Gente, nós vamos ficar por aqui. Não vamos falar de todas as sanções previstas lá no artigo 12. Eu vou só citar todas elas para vocês. E não vamos falar a gradação de cada uma, só bastando observar que você tem que ter em mente, depois você vai ler lá na lei, eu vou dar no final da aula uma informação muito importante para você, que o juiz, ele vai, conforme o princípio da proporcionalidade, na sentença, sopesar a sanção do agente. Mas quais são as sanções possíveis para esse agente que pratica ato de improbidade? A Constituição já fala: perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, perda dos bens, multa, proibição de contratar com o poder público durante um certo período. E aí, qual é essa gradação? A gradação é a seguinte: vamos supor, suspensão dos direitos políticos. Se o ato for contrário aos princípios da administração pública, se são menos graves, a lei traz um patamar mínimo e um patamar máximo. Já se for aquele que traz prejuízo ao poder público, a lei aumenta o patamar mínimo e aumenta o patamar máximo. Agora, se trouxe enriquecimento ilícito ao agente, a lei novamente faz o quê? Aumenta o patamar mínimo e aumenta o patamar máximo. Essa que é a gradação que a lei faz. Ato mais grave, punição mais grave. Ato mais leve, punição mais leve. Para você ter na sua mente quais são essas gradações e quais são as sanções para cada tipo de ato, você vai lá no artigo 12 da Lei 8429 de 92 e você verá. Mas, se você não quiser, você vai precisar ir no meu blog, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, e mandar para mim, no meu e-mail, lá no meu blog vai ter uma aba do contato. Na postagem que eu vou colocar esse vídeo e algumas questões,
eu vou colocar lá uma forma de contato para você mandar para mim, pedindo o quê? A lei comentada. Então, se você quiser a lei 8429, mas a lei comentada, você vai mandar um e-mail para mim. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta o meu canal, clique em gostei, compartilhe com seus amigos. Espero que você tenha entendido. Muitas questões de concurso foram respondidas e você, principalmente, deve se inscrever no meu canal. Beleza? Tchau!